Você já parou para pensar no que aquele espelho está tentando te dizer? A maioria das pessoas só percebe a mudança quando já é tarde demais, quando os fios simplesmente não voltam mais. Mas há alguns meses, em um laboratório discreto na costa leste dos Estados Unidos, algo extraordinário aconteceu. Pesquisadores acompanharam 922 adultos acima de 60 anos durante 6 semanas. E o que descobriram desafiou tudo aquilo que a medicina moderna acreditava sobre envelhecimento capilar. Eles não usaram injeções, lasers ou esses cremes caríssimos que prometem milagres. Usaram uma única semente, pequena, simples, praticamente invisível, consumida antes de dormir. E os resultados foram tão impressionantes que a comunidade científica ainda está processando o que viu. O cabelo não desaparece porque envelhece. Ele desaparece porque o corpo esqueceu como alimentá-lo. E quando você descobre que essa alimentação pode vir de algo que custa menos que uma xícara de café, você começa a entender por que essa pesquisa está viralizando silenciosamente entre pessoas que realmente se importam com sua aparência. A pergunta real não é mais se funciona. A pergunta é: por que ninguém tinha contado isso antes? Depois que você passa dos 60 anos, seu couro cabeludo entra em um processo que a maioria das pessoas nunca consegue nomear, mas todas sentem. A circulação sanguínea diminui naturalmente com o tempo, e aqueles pequenos vasos capilares que alimentam cada folículo começam a trabalhar em câmera lenta. Imagine uma planta que deixa de receber água aos poucos. Não morre de repente, apenas vai secando, perdendo força, até que um dia você olha e percebe que mudou completamente. Exatamente isso acontece com seus fios após os 60 anos. Os folículos, que antes produziam cabelos grossos e vibrantes, começam a receber menos oxigênio, menos nutrientes, menos tudo aquilo que precisam para funcionar. O couro cabeludo também desenvolve uma barreira protetora mais fina, deixando aquela região vulnerável à inflamação e ressecamento severo. Quando isso acontece, surgem minúsculas rachaduras ao redor de cada folículo, tornando quase impossível para o fio sobreviver ali. Mas a história não acaba na circulação. A idade desencadeiam a produção de um composto chamado DHT, sigla para dihidrotestosterona. Esse composto é conhecido por encolher os folículos, transformando fios espessos em cabelos quase invisíveis. Por isso, muitos idosos enfrentam queda súbita na coroa ou recuos nas têmporas. Existe também um fator que quase ninguém menciona: a capacidade de absorção de nutrientes diminui com a idade. A digestão fica mais lenta, o corpo luta para absorver os minerais que os folículos mais precisam, como zinco, ferro e ácidos graxos ômega 3. Você pode estar comendo perfeitamente bem, mas seu couro cabeludo simplesmente não está recebendo o suficiente. É como tentar regar uma planta com uma mangueira entupida. A água está lá, mas não chega onde precisa. A pesquisa de Harvard, que mudou tudo, começou com uma pergunta simples: será que é possível reverter esse processo oferecendo ao corpo exatamente aquilo que lhe falta? Os cientistas recrutaram 922 adultos acima de 60 anos que enfrentavam queda capilar moderada a severa. Dividiram o grupo em dois. Um continuou sua rotina normal, sem nenhuma mudança. O outro passou a consumir uma pequena semente todas as noites antes de dormir, durante 6 semanas inteiras. O que os pesquisadores observaram nas biópsias do couro cabeludo foi absolutamente perturbador. Para aqueles que acreditavam que a queda era irreversível, o grupo que consumiu a semente apresentou um aumento de 67% na atividade dos folículos e uma produção de queratina significativamente mais forte. Em linguagem simples, cabelos que tinham parado de crescer começaram a crescer novamente. Isso
não era uma melhora marginal, que a medicina considerava permanente. O que tornou essa descoberta ainda mais relevante foi que os pesquisadores não estavam testando nenhuma substância sintética, cara ou descoberta futurista. A semente que produziu esses resultados havia sido usada em dietas tradicionais por séculos. Havia sido negligenciada pela ciência moderna simplesmente porque ninguém pensou em medir seus efeitos de forma rigorosa. Quando os cientistas começaram a analisar a composição molecular daquela semente, encontraram o porquê. Estava repleta de ácidos graxos ômega 3, zinco, ferro e compostos vegetais especiais chamados timoquinonas. Essas timoquinonas possuem propriedades anti-inflamatórias poderosas e aumentam o fluxo sanguíneo de forma notável. Quando você consome a semente antes de dormir, esses compostos viajam pela corrente sanguínea durante o sono profundo, momento em que o corpo está em seu pico de reparação celular. O resultado é que os folículos adormecidos recebem exatamente o que precisavam para acordar. A pesquisa de Harvard demonstrou que essa não era coincidência ou efeito placebo. Era biologia pura, mensurável e reproduzível em laboratório. Durante o sono profundo, algo mágico e completamente natural acontece em seu corpo. A circulação sanguínea em sua pele aumenta dramaticamente. É nesse momento, quando você está dormindo tranquilamente, que os nutrientes que você consumiu antes de deitar começam a chegar aos folículos que estavam praticamente em hibernação. O oxigênio flui em maior quantidade. Os pequenos vasos sanguíneos se expandem delicadamente, e as células responsáveis por construir novos fios, chamadas queratinócitos, iniciam o processo de reparação na base de cada cabelo. É uma janela natural de restauração que a maioria das pessoas nunca aproveita conscientemente. Mas é exatamente essa janela que faz toda a diferença para cabelos envelhecidos. À medida que a noite avança, a inflamação em todo o corpo diminui, liberando energia para crescimento e regeneração. Por isso, pessoas que começam a consumir a semente notam que o couro cabeludo fica menos tenso, menos coceira, mais equilibrado após apenas algumas semanas. As timoquinonas presentes na semente trabalham em perfeita sincronia com esse processo natural, acalmando a resposta imunológica que causa inflamação nos folículos. É como oferecer ao couro cabeludo a paz que ele precisa para se reconstruir. Em vez de lutar contra químicos ou tratamentos agressivos, os folículos ficam cercados por nutrientes, oxigênio e circulação suave. O ambiente perfeito para o recrescimento. Algo ainda mais fascinante é que os folículos capilares possuem seus próprios relógios biológicos internos. Isso significa que eles se reparam com mais intensidade à noite, ao alimentar seu corpo com os compostos corretos antes de dormir. Você está sincronizando com esse ritmo biológico, oferecendo basicamente uma refeição da manhã-noite para seus folículos. Com o tempo, isso restaura a elasticidade do couro cabeludo, fortalece as fibras de colágeno e ajuda cada fio a se ancorar mais seguramente. Muitos idosos que seguem esse ritual simples começam a ver cabelos novos brotando ao longo da linha da testa dentro de 6 a 8 semanas. Começa de forma sutil, um fuzz máxil, um brilho gentil, um pouco mais de volume, mas a cada noite o processo se aprofunda. A semente revelada pelos pesquisadores de Harvard foi a semente preta, também conhecida como Nigella sativa, uma pequena semente escura com uma história impressionante que atravessa séculos de medicina tradicional. Ela foi chamada de semente da bênção por muitas culturas. E agora a ciência moderna explica exatamente por quê. Nas análises laboratoriais do estudo, a semente preta se destacou por conter níveis extraordinários de timoquinona, um composto com efeitos poderosos, anti-inflamatórios e antioxidantes. Quando consumida antes de dormir, essa timoquinona ajuda a acalmar a inflamação do couro cabeludo,
melhora a microcirculação e oferece suporte à regeneração dos pequenos vasos sanguíneos que alimentam cada folículo. A semente preta também fornece ácidos graxos essenciais, zinco, vitamina E e outros minerais que couro cabeludo envelhecido desesperadamente precisa, mas raramente recebe em quantidade suficiente. Juntos, esses elementos reestabelecem uma barreira saudável no couro cabeludo e equilibram a atividade hormonal ao redor do folículo, reduzindo a sensibilidade ao DHT sem interromper a química natural do corpo. Em termos simples, a semente alimenta a raiz do cabelo, de dentro para fora. Por isso, muitos idosos no estudo notaram redução na queda dentro de semanas e espessamento visível no segundo mês. Que foi ainda mais impressionante foi que participantes que combinaram a semente oral com massagens de óleo de semente preta no couro cabeludo viram resultados quase dobrados. O óleo é absorvido facilmente pela pele, entregando os mesmos compostos ativos diretamente aos folículos, enquanto hidrata couro cabeludo secos e quebradiços. Os pesquisadores acreditam que essa abordagem dupla, nutrição de dentro e estimulação de fora, é o que torna os resultados tão dramáticos e duradouros. Essa descoberta não pertence apenas aos laboratórios modernos. Por milhares de anos, curandeiros em toda a Ásia e Oriente Médio usaram óleo de semente preta para a vitalidade capilar muito antes da ciência confirmar seus efeitos. O que a equipe de Harvard fez foi medir esses resultados com dados modernos, provando que essa prática ancestral pode genuinamente reativar folículos que pareciam dormentes para sempre. Usar essa poderosa semente antes de dormir é surpreendentemente simples e não requer nenhum suplemento sofisticado ou rotina complicada que levaria horas. Os pesquisadores por trás do estudo de Harvard enfatizaram que consistência e timing são os verdadeiros segredos para alcançar resultados visíveis. Os idosos que participaram do teste conseguiram mudanças notáveis em apenas algumas semanas, seguindo um protocolo muito básico. Cada noite, aproximadamente 30 minutos antes de deitar, consuma uma colher de chá de sementes pretas inteiras ou meia colher de chá de óleo de semente preta com água morna ou leite. Esse timing é absolutamente fundamental. Durante o sono, os sistemas de reparação do corpo se ativam, melhorando a absorção de nutrientes e a circulação até o couro cabeludo. Tomar a semente à noite garante que os compostos anti-inflamatórios, ômega-3 e minerais sejam distribuídos pela corrente sanguínea exatamente quando os folículos iniciam sua fase de regeneração durante a noite. Você também pode levemente tostar as sementes ou moê-las antes de consumir, para tornar seus nutrientes mais fáceis de digerir. Para aqueles que preferem uma opção tópica, misture uma colher de chá de óleo de semente preta com algumas gotas de óleo de alecrim ou coco e massageie delicadamente no couro cabeludo por 2 a 3 minutos antes de deitar, 3 vezes por semana. Essa combinação hidrata a pele seca, fortalece os folículos e ajuda a acalmar a irritação do couro cabeludo. Dentro de algumas semanas, você notará menos cabelo no travesseiro, textura mais macia e até cabelos novos pequeninos ao longo da linha do cabelo. É importante lembrar que isso não é uma cura milagrosa ou transformação de uma noite. É um reinício biológico genuíno. Seus folículos precisam de nutrição consistente para cicatrizar e despertar. A maioria das pessoas começa a ver resultados entre a 3ª e 6ª semana do uso noturno contínuo. E por quê? A semente preta funciona em harmonia com os ritmos naturais do seu corpo, em vez de forçar crescimento artificial. Os efeitos são graduais, mas duradouros e reais. Há algumas precauções que valem a pena mencionar antes de você começar sua jornada de reconstrução capilar. A semente preta e seu óleo são geralmente seguros
para a maioria das pessoas. Mas se você está tomando medicação anticoagulante ou tem pressão arterial baixa, consulte seu médico antes de adicionar isso à sua rotina diária. A semente é potente e, em alguns casos, pode reduzir ligeiramente a pressão sanguínea ou potencializar efeitos de certos medicamentos. Caso contrário, é completamente segura para uso diário, tanto internamente quanto externamente. E pode ser facilmente adicionada à sua dieta como tempero ou misturada em mel para melhorar o sabor. Pense nisso como oferecer um presente noturno ao seu couro cabeludo. Um ritual simples e natural que funciona enquanto você descansa tranquilamente. Você não está forçando o seu cabelo a crescer, você está simplesmente restaurando as condições que o fizeram prosperar décadas atrás. Muitas pessoas cometem o erro de abandonar a prática muito cedo, esperando resultados instantâneos. Mas a verdade é que o cabelo envelhece diferentemente. Ele precisa de tempo para reconhecer que está sendo nutrido novamente. Algumas pessoas começam a notar diferenças sutis na terceira semana, outras na quinta. Não há um calendário universal. O importante é manter a consistência, porque essa é a linguagem que seu corpo realmente compreende. Quando você oferece nutrição noturna consistentemente, seu corpo reconstrói confiança no ciclo de crescimento capilar. Os folículos que estavam dormindo começam a receber sinais de que vale a pena voltar ao trabalho. É como acordar uma planta que estava murchando há anos, oferecendo água e luz regularmente. Eventualmente, ela responde, mas precisa de paciência. Outro aspecto importante é não esperar que isso resolva todos os problemas de cabelo simultaneamente. A semente preta é extraordinária para ativar folículos inativos e melhorar a circulação, mas ela funciona melhor quando combinada com hábitos gerais de saúde. Evite shampoos agressivos com sulfatos, água muito quente, que resseca ainda mais o couro cabeludo, e penteados muito apertados, que causam tração desnecessária. Quanto menos você danificar, mais rápido a semente preta poderá fazer seu trabalho de regeneração. Há um aspecto crítico que ninguém fala quando discute restauração capilar natural. E é exatamente por isso que tantas pessoas abandonam antes de ver resultados genuínos. A maioria das pessoas enfrenta aquilo que chamamos de fase de transição, onde seu couro cabeludo está literalmente deixando ir fios danificados para fazer espaço para novos, mais fortes. Se você não entender isso, vai parecer que está ficando pior antes de ficar melhor. E é verdade que está, mas de uma forma positiva. A semente preta estimula seu corpo a ativar folículos dormentes. E quando isso acontece, há um período em que os fios envelhecidos e fragilizados começam a cair mais para serem substituídos por novos. Isso é saudável. Isso é progresso. Mesmo que pareça assustador quando você vê mais cabelo no chuveiro. Os pesquisadores de Harvard observaram isso consistentemente. Participantes que compreenderam esse processo mantiveram a rotina. Aqueles que não entenderam frequentemente desistiram no dia 25, justo antes de ver os fios novos emergindo. Essa é a diferença entre sucesso e abandono, na maioria das vezes. Outra limitação realista importante é entender que a semente preta não vai dexalou com cabelo como quando tinha 30 anos. Não vai apagar completamente anos de miniaturização se ela foi extrema, mas vai restaurar volume perceptível, vai parar a queda, vai trazer brilho de volta e vai ativar crescimento que você acreditava ser perdido permanentemente. Isso é extraordinário em si. A medicina moderna não oferece nada melhor para esse propósito sem efeitos colaterais sérios. A semente preta oferece resultados verificados em laboratório, com praticamente zero efeitos adversos. Para a maioria das pessoas, existe também a questão
da idade em que você começa. Quanto mais jovem você for ao iniciar, melhores serão os resultados, porque há mais folículos ainda viáveis. Se você tem 65 ou 75 anos, ainda haverá melhorias significativas, mas pode levar 1 ou 2 meses a mais do que alguém com 61. A biologia envelhecida responde mais devagar, mas responde. Essa é a verdade honesta que os dados mostram. Você olha no espelho todas as manhãs. É um ritual que pouquíssimas pessoas conseguem evitar completamente, e há uma diferença fundamental entre ver seu reflexo com resignação e vê-lo com esperança. A maioria das pessoas acima de 60 anos aprendeu a aceitar a queda capilar como parte inevitável do envelhecimento. É como aceitar que sua voz vai ficar mais fraca, que suas mãos vão ficar mais lentas, que a vida simplesmente extrai um preço que não pode ser pago. Mas e se não fosse assim? E se a razão pela qual você está perdendo o cabelo não fosse envelhecimento em si, mas simplesmente negligência de nutrição durante a noite? A pesquisa de Harvard oferece algo que é raro em medicina: uma solução que é simultaneamente simples, acessível e cientificamente comprovada. 1 colher de chá. Meia colher de chá de óleo, 30 minutos antes de deitar, e paciência para deixar seu corpo fazer aquilo que sempre soube fazer quando lhe oferece as ferramentas corretas. Durante semanas, você vai duvidar, vai pensar que nada está funcionando, vai querer desistir, mas no dia 42, ou talvez no dia 50, você vai ver algo refletido naquele espelho que não esperava ver novamente. Esperança, um fio novo, um brilho diferente, menos cabelo onde não deveria estar. O cabelo não desaparece porque você envelhece, desaparece porque o corpo esqueceu como alimentá-lo. Mas a memória nunca se foi completamente. Ela estava apenas esperando o sinal certo para acordar. A semente preta é esse sinal, simples, ancestral, cientificamente validada e esperando por você esta noite. Porque beleza, depois dos 60, não é sobre parecer jovem, é sobre parecer vivo.